Oi, lindezas! No vídeo de hoje eu peguei algumas dicas da internet para tentar fazer essa parede de tijolinho fake aqui. Eu vou te falar os prós e os contras de fazer ela, mas eu achei bem prático, bem rápido e bem barato. Vamos aos materiais: massa acrílica por ser área externa, fita crepe, eu usei numa média de 150 metros, tinta branca, um pincel, corante xadrez preto e vermelho e a medida do bloquinho, que é 18 por 4 centímetros. Uma parede externa, ela é cheia de imperfeições, ela tem os buracos, tem também as marcas de prego. Essa parede, ela tem de metragem 3,20 metros por 2,70 de altura. Para cobrir o buraco maior, eu usei papel cartão, mas você pode usar papelão e passar em volta a fita crepe. Eu não fiz a parede toda, usei 2,10 metros como base para a altura. Tive a ideia de usar um bloco para régua, para fazer a metragem da parede. Porém, ele é pesado e conforme você vai fazendo as outras marcações, ele machuca um pouco o braço. Prefira usar um molde mais leve. Fiz a marcação já com um molde mais leve, 4 centímetros, usando um papelão. Eu fiz ele na vertical, depois na horizontal e depois separei. Eu achei mais fácil passar a fita inteira para fazer a divisão do meio bloquinho e depois ir aparando os pedacinhos que sobram. Era muito mais rápido do que ficar cortando para fazer a metade, para fazer o modelo de amarração da parede, para ela ficar como se fosse um tijolinho. Olha esse exemplo. Parede já marcada, agora nós vamos para a massa acrílica. Eu esqueci de comprar espátula, então as primeiras tentativas foram com o papelão. Pode ver que já tinha escurecido e não dava mais tempo de comprar outra. Com o papelão de começo deu certo, mas depois o papelão ficava mole. Então eu optei por esperar o dia seguinte, tirei somente as que eu tinha feito já a marcação, as que eu tinha passado a massa e usei no dia seguinte uma espátula que eu tive que comprar. Com a espátula foi um pouco mais fácil a aplicação. No começo ela foi mais difícil por ela não ser tão maleável, mas conforme você ia passando, ia pegando o jeito. Daí começou a ficar mais fácil. Não tem problema ficar um pouco marcado, porque no final é isso que vai dar o charme e vai deixar a cara do bloquinho um pouco mais rústico. Essa foi a parte mais gostosa, a hora de tirar a fita crepe. Você vai puxando com delicadeza e vai tirando. Ela já vai formando os modelos do bloquinho. Eu não deixei secar tudo, não passei na parede inteira. Eu fiz a parte de cima, tirei e depois eu fiz a parte de baixo, porque eu fiquei com medo de secar e não consegui tirar depois a fita crepe. Mas pode ficar tranquila, porque no outro dia ainda consegui tirar algumas fitas sem maiores dificuldades. Os buracos menores eu consegui cobrir com a própria massa acrílica mesmo, no formato do bloquinho, sem precisar parar para cobrir especificamente ela, foi fazendo o bloco mesmo. Porque aqui a gente também dá valor para os truques. Com a parede pronta, já tirei a fita, deixei secar, pode ver que ainda ficou uma fita lá, então ela foi bem fácil de tirar depois. Misturei a tinta branca, um pouco do xadrez vermelho e 1 ou 2 gotinhas do xadrez preto. Isso vai muito de gosto, porque eu tive que colocar várias vezes até chegar num tom que eu queria, que era um tom um pouco mais escuro e um pouco mais barroso. Mas eu fui fazendo o teste, foi no olho mesmo, então não tem uma medida exata. Vai colocando, vai mexendo e quando chegar no ponto que você quer,
você aplica na parede. No meu caso, ela nem chegou no ponto exato que eu queria, mas ela acabou chegando um tom um pouco mais próximo e no final das contas até gostei, combinou um pouco com a minha parede. Tinta pronta, vamos aplicar na parede. Eu apliquei quadrado por quadrado. Não precisa ficar muito dentro do quadradinho, porque eu ainda vou pintar esses fundos como se fosse um rejunte de cimento. Porém, se eu puder dar a dica, é mais fácil você pintar todo o fundo, você vai gastar um pouco mais de tinta. Porém, você vai economizar muito tempo. Vá até as informações finais, porque lá eu vou te dar dicas ótimas para economizar no seu tempo. Tijolinho pintado, agora a gente vai fazer o rejunte. Você pode optar por deixar claro assim mesmo. Eu queria realmente o fundo cinza, como se fosse cimento. Para chegar nessa tonalidade cinza, eu misturei tinta branca com o corante xadrez preto. Essa foi um pouco da minha dificuldade, porque eu coloquei primeiro pouca tinta e coloquei muito corante. Ficou muito escura e mesmo depois que eu acrescentasse mais tinta, ele acabava ficando sempre um tom muito escuro. Eu fiz pouca tinta também. O que aconteceu? Quando acabou uma parte da parede, eu não consegui fazer a outra parte, eu não consegui chegar naquele tom, uma vez que eu não sabia qual era a quantidade de gotas que eu tinha colocado para chegar no tom cinza. Ele ficou esse cinza mais escuro, mas é porque tá molhado. Depois que seca, ele até fica um pouco mais claro, mas ainda não era o tom que eu queria um pouco mais claro. Eu até tentei fazer umas correções, mas acabou ficando com duas tonalidades de rejunte à parede, e eu vou te mostrar no final do vídeo. Dicas. Eu adaptei essa parede de vários vídeos que eu vi na internet. Alguns até falavam da complicação. Nível de complicação dela, ela é chatinha, mas na parte de passar e fazer a marcação, passar a fita durex. Eu comecei fazendo 4 por 18, porém 4 estava dando muito trabalho, então eu adaptei e aumentei. Eu fiz ela 6 por 18, ficou um pouquinho mais largo que o normal. A parte mais difícil de fazer foi na marcação, na verdade foi na quantidade de fita crepe. Para essa parede de 3,20 por 2,70, porém eu usei só 2,10 de altura, eu usei mais ou menos 150 metros de fita crepe. Deu numa média de 2 rolos e meio de 50 metros, acompanhada. Sozinha, eu demorei numa média de 2 dias e meio a 3 dias. Colocando tudo assim na ponta do lápis, eu gastei bem menos que R$80. Mas nota de tudo, deu R$79, R$78. Resultado final da parede. Eu gostei bastante do resultado. Eu não segui certinho a linhagem de dentro do tijolinho, porque eu gosto dessa carinha mais rústica, mais mal acabada. Mas se você é mais detalhista, eu sugiro que você primeiro faça o fundo pintando a parede, depois passe a fita, passou a fita, você passa a massa e depois passando a massa, espera secar um pouco e pinta. Não vai causar problema nenhum e a fita vai sair do mesmo jeito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha e não se esqueça de se inscrever no canal.